A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, estamos aqui para mais uma aula do canal Escola Bíblica, na companhia do Diácono Gabriel. A paz do Senhor, Diácono Gabriel. Senhor, Pastor André. Amém. Para mais uma aula imperdível do canal Escola Bíblica, você que é inscrito nesse canal, que está sempre aqui conosco. Hoje a aula está imperdível, falando de um coração transformado pela obra regeneradora do Espírito Santo. O tema central da lição desse trimestre é maravilhosa. As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista e pastor, homem de Deus, pastor Elinaldo Renovato, nos traz riquíssimas promessas da palavra de Deus neste trimestre. Antes, porém, de passar ao Diácono Gabriel, quero trazer aqui uma novidade no canal, mostrando aqui um parceiro, o Café Brasil. Dá uma olhadinha bem de perto para você nunca mais comprar outro café. O Café Brasil é um café produzido pela WM em parceria com a Vem Brasil. A Vem Brasil é uma agência missionária que localiza-se em Pirassununga. Nós vamos deixar no primeiro comentário fixado aí deste vídeo o telefone para você adquirir o Café Vem Brasil e também o site da Vem Brasil para você conhecer a base missionária da Vem Brasil lá em Pirassununga. Mas hoje eu gostaria de pedir para você, servo de Deus, serva de Deus, você que tem um comércio e quer comercializar um café ou beber um café de qualidade, eu consumo já há muito tempo. Por quê? Qual porém? Aqui não é só a propaganda do café. O Café Vem Brasil, fabricado pela WM em parceria com a agência missionária, ele tem um item muito importante. Uma porcentagem deste café ajuda no custeio dos missionários espalhados pelo Brasil. Ok? Então, para você saber a seriedade desta obra, deste trabalho, lá na descrição, no comentário fixado, nós vamos deixar o telefone para você adquirir o café. A WM vai fazer esse café chegar até você, você que tem um comércio, quer comercializar, comprar em quantidade. A vantagem é que o café ele é artesanal, 100% arábica, sem adição aí, de produtos químicos. Um café puro, de qualidade e com o objetivo de ajudar os missionários que estão espalhados pelo Brasil, que são enviados através da agência missionária Vem Brasil, pelo nosso amado pastor Carlos José de Mello. Então, entre lá depois, adquire o café e você vai provar um delicioso café e ainda vai ajudar os missionários que estão no campo fazendo a obra de Deus. Diácono Gabriel, já com a introdução. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor você que está ouvindo aí. É bem interessante esse café, porque todos nós consumimos café, né? É difícil achar uma pessoa que não bebe café. E além de você fazer aquilo que você já está acostumado a fazer, que é beber café, você vai estar contribuindo para a obra missionária. Glória a Deus, aleluia. Começamos a lição de número 7, cujo tema é a promessa de um coração novo. A gente vai ver através da Bíblia Sagrada que Deus ele exige que tenhamos um coração novo, transformado e renovado pelo poder da palavra de Deus. O texto áureo vai dizer: "E vós darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne." Glória a Deus, aleluia. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. A verdade prática vai dizer: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. Então a gente vai ver através da Bíblia Sagrada que aquele que tem um coração novo, transformado pelo poder da palavra de Deus, aquele que é chamado por Jesus para uma obra específica na terra, ele cumpre a vontade do Senhor. E é isso que a gente vai aprender nessa lição. A introdução vai dizer: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A gente vai ver como, por exemplo, versículos que falam que decisões tomadas através de nossas vidas vêm por intermédio de uma influência do coração. E é isso que a gente vai aprender, a guardar o nosso coração no Senhor Jesus, para que venhamos sempre fazer a vontade de Deus. Passo aqui o primeiro tópico ao pastor André: o coração na perspectiva bíblica.
o primeiro subtópico, o coração na Bíblia. O coração na Bíblia, né? Esse subtópico ele vai dizer que na Bíblia raramente nós vamos encontrar o coração sendo mencionado como um órgão, né, físico do corpo humano, meramente, literalmente falando, na sua condição física, né? Nós temos duas referências bíblicas aqui, 2 Samuel 18:14 e 2 Reis capítulo 9, versículo 24, que menciona o coração, que não é o tópico central desta lição hoje. Nós vamos falar do coração não como um órgão do corpo humano, mas como o sentimento, né, a alma, aonde procede as nossas emoções, aonde Deus, o Evangelho, trabalha em nós, transformando e moldando o nosso caráter. Mas essas duas referências, 2 Samuel 18:14, mostra o coração como um órgão físico. Era tempo de guerra, né? 2 Samuel 18:14 vai dizer que Joabe atingiu o coração de Absalão e o feriu, o matou. 2 Reis 9:24 vai dizer que Jeú feriu com o seu arco, não foi nem com a lança, foi com o arco. Era tempo de guerra, né? Tudo era resolvido na força. Jeú feriu o coração de Jotão com o seu arco, né? 2 Reis capítulo 9, versículo 24. Duas referências bíblicas que mostram o coração, o órgão do nosso corpo humano, sendo ferido. Mas não é esse o propósito desta lição. O propósito desta lição é mostrar o coração como falei, o homem interior. Paulo enfatiza o homem, as suas emoções, como um homem interior, não é isso? De modo geral, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, corpo físico, né? E o homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade, corpo, alma e espírito. Hebreus 4:12 é bem claro, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma faca de dois gumes, não é isso? Que penetra até a divisão da alma, do espírito, entre as juntas e medulas, é capaz de discernir pensamentos e a intenção do coração do homem, olha aí, né? Então nós vamos ver que para a dimensão deste homem interior, que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Então, este tópico é para mostrar a diferença, né, do coração como um órgão físico, não é verdade, que bombeia sangue, como também a Bíblia expressa o homem interior, o coração, da onde emana as nossas emoções, os nossos sentimentos, e é aí que Deus trabalha, que o Espírito Santo trabalha, ok? Segundo subtópico, a circuncisão do coração, com o diácono Gabriel. Glória a Deus, a circuncisão do coração. A gente vai ver que a lição aqui, ela fala de uma forma figurativa, né? É importante a gente entender qual que é a origem da circuncisão. A circuncisão, ela foi instituída por Deus como um sinal da aliança de Deus com Abraão. Isso aí está escrito em Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 9 ao 14. Abraão foi ordenado a circuncidar a toda a sua família, inclusive também os seus filhos. É interessante entender o que significa a circuncisão. A circuncisão é um sinal de Deus, né, com o ser humano, a fim de mostrar que este ser humano pertence ao povo de Deus e, consequentemente, também a Deus. Isso no Antigo Testamento. A circuncisão também representa uma aliança de Deus com o povo de Israel, representando um ato também de purificação. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo argumenta que a circuncisão não é mais necessária. Isso a gente vê em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 2 ao 6, e Romanos, capítulo 4, versículo do 9 ao 12, pois a fé agora é a circuncisão do crente. Qual que é o aspecto de um crente que é chamado de povo de Deus? É a sua fé em acreditar que Jesus, ele morreu por ele. Por isso, a lição vai dizer que no Novo Testamento o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas uma obra realizada pelo Espírito Santo em nosso coração. Então, o aspecto de salvação não é mais uma marca exterior, mas uma marca interior.
é bem interessante a gente fixar isso em nossas mentes e entender que no Antigo Testamento o que a característica de uma pessoa que era chamada de povo de Deus, de filho de Deus, era uma marca exterior, que era no caso a circuncisão, mas agora, a partir da fé em Cristo Jesus, essa nova dispensação traga agora por Jesus é a fé, uma marca interior, uma marca dentro do coração. Por isso, Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23, dita por Salomão, ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Vestígios de uma circuncisão interior já no Antigo Testamento, que foi atestado por Jesus. Mas a pergunta é, pastor André, como que a gente faz para alcançar essa circuncisão não exterior, mas interior? A Bíblia vai nos falar nos Salmos 119, Davi ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. O que a gente deve fazer? Ler a palavra, praticar a palavra, pregar a palavra, para que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Romanos capítulo de número 12, versículo 2: não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Como? Pelo poder da palavra de Deus. Provérbios 14, 27: o temor do Senhor é uma fonte de vida, porque nos livra do laço da morte. Como alcançamos esse temor a Deus que nos livra do laço da morte? Através do poder da palavra de Deus. Não é isso, pastor André? João capítulo 1, versículo 12: todos quanto receberam, aos que crerem no meu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como recebemos, senão pela palavra de Deus? Então, esse segundo subtópico vai falar a respeito da circuncisão do coração, e só alcançamos essa circuncisão interior a partir da palavra de Deus em nossas vidas. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: um coração novo. Um coração novo, diácono Gabriel. É isso que o Senhor nos dá, não é verdade? Sim. Louvado seja Deus. Aqui esse tópico começa dizendo: este ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias do capítulo 31. Que ensino? O ensino que Paulo vai dar no capítulo 2, no versículo 25 ao 29 da carta aos Romanos, que o diácono Gabriel acabou de frisar. Este subtópico 3 é uma continuação do subtópico 2, por isso começa dizendo: este ensino do apóstolo Paulo remonta Jeremias 31. Por quê? Porque no capítulo 2 aos Romanos, como o diácono Gabriel bem frisou, Paulo começa a ensinar a respeito da circuncisão. Inclusive ele chega a dizer, né? Se não cumprires na sua totalidade a lei, a incircuncisão fica em vão, não é verdade? Então Paulo começa a ensinar que a incircuncisão, o judeu no exterior seria circunciso, mas no exterior, descumprindo a lei, ele seria incircunciso, não é verdade? Sim. Então era apenas uma marca que diferenciava o povo de Deus das demais nações. E Paulo começa então a pregar. Paulo inclusive tem embates grandes com Pedro a respeito da circuncisão. Pedro dizia que mesmo aceitando Jesus era preciso se circuncidar. E Paulo disse: não, a circuncisão agora ela é no coração, ela é a transformação regenerativa que o evangelho faz de dentro para fora. Uma marca que agora não o homem, mas Deus faz no coração do homem, não é isso? E por isso Paulo está apenas remontando a profecias de Jeremias 31. No versículo 33, a profecia liberada é: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então, observe que era profético. Colocarei a minha lei no interior do homem e no seu coração, e então serei o seu Deus e ele será o meu povo. Olha que coisa linda, né? Já era profético.
o que Jeremias declarou no capítulo 31, versículo 31 ao 34, que Deus colocaria a lei agora no coração do homem. Louvado seja Deus. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, né? Aqui o escritor está dizendo a respeito da circuncisão, a marca que era característica do povo de Israel, aquela cirurgia, aquela operação feita nos homens, que distinguia, diferenciava o povo de Israel, a nação de Israel, das demais nações, né? Uma lei ali colocada pelo Senhor para o povo judeu, louvado seja o nome do Senhor, e que agora na nova aliança, como está dizendo aqui, ela não seria mais uma marca física, um ritual externo apenas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no seu coração, como lemos lá no seu interior, Jeremias 31, 33. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a esta obra com a palavra Espírito ao invés de letra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, este tópico nos ensina que Paulo remonta a profecia de Jeremias capítulo 31, onde Deus já sabia que precisava de uma transformação no interior do homem caído, afastado de Deus através do pecado original do Éden. Essa transformação só é possível na nova aliança, vamos ver nos tópicos seguintes, através da obra regeneradora do Espírito Santo pela palavra de Deus, como foi muito bem frisado pelo Evangelho, pelo diácono Gabriel. A obra de Deus é feita no interior do homem através da palavra pelo Espírito Santo, que acaba convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Assim eu já passo aí o segundo tópico, não é isso? O coração de quem está em Deus. O subtópico, um coração inclinado a Deus, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. O primeiro subtópico vai dizer um coração inclinado a Deus. A gente vai aprender aqui nesse subtópico a respeito da inclinação do homem a Deus, mas antes de entrar aqui nesse subtópico, eu gostaria de anunciar um curso de teologia. Você que quer aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre a humanidade, soteriologia, martiologia, você que tem sede de conhecimento, tá aqui, ó, CETADEB, aqui em Ribeirão Preto, para você que tem vontade de estudar e se aprofundar mais na palavra do Senhor, CETADEB, né? Um curso de teologia que eu particularmente amei, né? Eu fiz, tem o básico, o médio, o avançado, com professores competentes. Se você tem vontade de se aprofundar nas escrituras sagradas, nesse momento está aparecendo aí na tela a secretaria. Entre em contato ali, faça uma pesquisa de preço que você vai ver que vai caber no seu bolso e você vai sair edificado pelo poder da palavra de Deus. Um coração inclinado a Deus. Esse subtópico vai falar a respeito da necessidade de a gente buscarmos ao Senhor. Aqui a lição vai falar a respeito do processo de regeneração, né, que se dá em duas etapas. A gente vai ver que primeiramente Deus ele nos chama, como diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Depois Deus ele convence nós através do Espírito Santo, fazendo uma obra em nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui a lição também fala sobre a necessidade de se inclinar a Deus, né? Um dos aspectos do crente é o desejo por Deus, é sentir Deus. O crente de verdade, ele tem vontade de Deus. A gente vai ver como, por exemplo, o próprio Davi. Davi ele escreve o Salmo 42 dizendo: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando a gente começa a estudar sobre a corça, a gente vai ver que a corça ela tem um olfato diferenciado e privilegiado, porque ela é capaz de sentir os cheiros das águas, pastor André, a quilômetros de distância, e se for preciso também caminhar quilômetros de distância para chegar até a água. Davi numa figura de uma corça e o Espírito Santo na figura da água, Davi estava querendo dizer: eu sou capaz de andar, se for preciso, quilômetros e quilômetros de distância para chegar até essa água, para chegar até essa presença. Então a gente vai ver
que Davi ele tinha como necessidade ter Deus, ter a presença do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, o apóstolo Paulo ele deixa bem taxativo nessa passagem, que enquanto nós sermos cristãos de verdade, morremos para esse mundo e passamos a viver para o Senhor. Quando lemos Salmo 63, Davi ele vai dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser deseja estar contigo. Ou seja, aquele que é salvo vive para Deus, vive para fazer a vontade de Deus. Estamos falando a respeito da inclinação a Deus e da necessidade do crente regenerado buscar o Senhor. E a gente vai ver que a Bíblia deixa bem claro que devemos buscar cada dia mais a Deus. A necessidade de buscar cada dia mais a Deus. E a gente vai ver isso, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, quando a gente vai ver que o apóstolo João, escrevendo a carta aos Efésios, né, Deus ele dá revelação o anjo da igreja. A Bíblia vai nos falar que Deus ele diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não toleras o mal e tem colocastes à prova aqueles que se dizem cristãos e não são. Resumidamente, tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. E Jesus ele diz: lembra de onde caíste, arrependa-te e volta-te a praticar as primeiras obras. Então a gente vai ver que aquele povo estava caído porque deixou o primeiro amor. Então Deus, através das suas escrituras sagradas, a gente vê de uma forma bem clara que Deus ele exige de nós a inclinação do homem a Deus, buscar a Deus, ter sede de Deus, assim como os homens de Deus da Bíblia nos ensina através do seu bom testemunho de vida. Passo o segundo subtópico ao pastor André: um coração consciente. Perfeito, diácono Gabriel, um coração consciente, né? Do coração do homem emana os sentimentos e podem emanar bons ou maus sentimentos. Nós vamos ver isso nesse tópico aqui. Esse tópico segue dizendo: um coração consciente como centro da vida interior do ser humano. No coração, por exemplo, nós meditamos, ponderamos, avaliamos. Meditar significa se desligar do mundo exterior, voltarmos para o mundo interior e pensarmos com mais detalhe, né, o que permeia a nossa vida. Então, no coração nós meditamos, nós ponderamos. Ponderar significa examinar com mais minúcia, né, com mais detalhe. No coração nós avaliamos ou decidimos com mais cautela, decidimos melhor sobre as nossas decisões. Então, permeia no coração, no interior do homem. Através do coração nós meditamos, ponderamos e avaliamos o que está ao nosso redor. E aqui a lição, o tópico, dá o exemplo de Maria. Como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. Quando os pastores chegaram ali e foram visitar o menino na manjedoura, eles começaram a declarar na direção do Espírito Santo, e obviamente porque estavam esperando o nascimento do Messias, né, do ungido, do Cristo, que havia de vir sobre a terra, e eles começaram a mencionar aquilo, né? E aí o texto bíblico de Lucas capítulo 2 diz que todos os que estavam ali em volta se maravilhavam do que os pastores diziam, mas Maria guardava todas aquelas coisas e conferia elas no seu coração. Observe que então o nosso coração é para nós guardarmos, é verdade? Para nós avaliarmos, para nós meditarmos, para nós ponderarmos acerca daquilo que nós ouvimos, não é verdade? Louvado seja Deus. Então Maria, ela guardava todas aquelas coisas e conferia-as no seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela natureza, a partir da palavra de Deus, porque nós sabemos que um coração regenerado, ele começa pelo ouvir a palavra de Deus, que promove fé
em Cristo, né? Nós falamos do processo de regeneração, como aconteceu em João capítulo 3 com Nicodemos. Nicodemos não só ouviu, mas viu e reconheceu em Cristo, em Jesus, aquele que vinha de Deus. Quando ele declara: mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for vindo de Deus. E o Senhor declarou a ele o que? Em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o processo de regeneração, de dentro para fora, onde o nosso coração, ele tem e transborda bons e maus pensamentos. Eu separei aqui um texto que não consta da lição, Lucas 6,45, vai dizer que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Olha aí, então, do nosso interior, do nosso coração, não é verdade? Nosso espírito, nossa alma pode emanar coisas boas ou más. A boca fala do que o coração está cheio. Louvado seja Deus, não é verdade? Aos Romanos capítulo 12, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos na renovação do quê? Da vossa mente. Mente e coração trabalham juntos, não é verdade? Então esse tópico ele fala de um coração consciente, ou seja, um coração que está cheio da palavra de Deus, um coração voltado para Deus, inclinado, como foi falado no tópico anterior pelo diácono Gabriel. É um coração que vai emanar bondade, que vai emanar sinceridade, que vai emanar amor de fato ao próximo. Esse é um coração consciente, porque foi um coração cheio da palavra de Deus, na verdade, um coração que se despojou do mundo para se encher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim eu já passo o terceiro subtópico: Deus vê o coração, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Estudando aqui, lendo esse terceiro subtópico, a gente vai ver que na Bíblia o coração representa muito mais do que um membro do corpo, tá? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o coração é o centro da vida emocional e também espiritual. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, vai dizer que Deus examina o coração do homem. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o coração representa nossas emoções, nossos sentimentos, pois é a raiz de todas as nossas ações, é o coração. A lição vai enfatizar que Deus ele formou o homem, tanto o interior quanto o exterior, né? Mas na Bíblia vemos que Deus ele deixa bem claro, deixa bem taxativo que a prioridade do ser humano é limpar, sempre deixar tudo de acordo com o interior, né? Quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 23, o próprio Jesus ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. A gente vai ver que essas pessoas elas estavam priorizando o exterior, mas não estavam cuidando do interior, que é o coração, que é as boas ações, que é a intimidade com Deus. Em 1 Pedro capítulo de número 3, versículo 3, 4 e 5, Pedro ele vai dizer algo bem interessante. Ele vai dizer: o enfeite delas não seja no frisado de seus cabelos, nem no uso de joias de ouro, nem na compostura de suas vestes, mas em um coração encoberto e incorruptível, de um espírito quieto e manso, que é agradável aos olhos de Deus. Então a gente vai ver através da vida de Pedro que ele está enfatizando e trazendo a realidade daquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra do Senhor, que a prioridade de Deus não é o exterior, não é a beleza, não é a aparência, mas sim o interior, é o amor, a paz, a justiça, vindo como fruto do Espírito Santo para a nossa vida. Deus, ele é o Deus que prioriza o interior. A gente vai ver isso muito de uma forma bem
taxativa na Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai nos falar que o interior Deus ele penetra, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Qual que é essa divisão? É o coração. O coração está ali, Deus ele penetra, né? Assim como a regeneração e a transformação é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. A gente vai ver que Deus ele trabalha em todas elas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa que ela é transformada por completo. E agora que está em Cristo, nova criatura é. O seu coração agora tem a tendência para fazer a vontade de Deus. 2 Coríntios 3,18 vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André, o processo para o coração. O primeiro subtópico, um coração feliz. É isso, Diácono Gabriel. Promessas para um coração. Estamos estudando sobre as promessas de Deus neste trimestre, na verdade. E tudo que nós precisamos é aprender com Deus a tomar posse das promessas de Deus, que são muitas para a nossa vida terrena e para a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, você falou sobre o curso teológico, né, o CETADEB. Quero falar aqui sobre o curso de formação em missiologia, liderança e missões. Dá uma olhada aqui, ó, curso de formação em missiologia. Você que tem um chamado missionário, deseja ir para fora do país, para uma aldeia indígena, enfim, fazer a obra missionária, a Assembleia de Deus, aqui em Ribeirão Preto, está oferecendo o AIEADEC, que é a Associação Educacional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, né? A base é lá em Curitiba e nós, como parceria a este centro de missiologia, ministramos aqui em Ribeirão Preto. Estamos falando para todo o Brasil e fora do mundo, mas o curso é ministrado aqui em Ribeirão Preto. Vamos deixar aí na descrição o telefone da secretaria para você também entrar em contato. Eu tenho vontade de fazer missiologia, tenho vontade de ser um missionário, mas para isso você precisa se capacitar primeiro. Então se inscreva aí na descrição, pegue o telefone, ligue para a secretaria. O valor é muito pequeno para a grandeza deste trabalho. Curso em missiologia, liderança e missões, ok? Você não vai se arrepender. Vamos lá então, Diácono Gabriel, amados alunos, professores, amantes deste canal Escola Bíblica e da Escola Bíblica Dominical. Um coração feliz. Quem não quer ter um coração feliz, né, Diácono Gabriel? Sim. Todos nós queremos, né? A questão é que, enquanto no mundo e obedecendo os rudimentos no mundo, nós aprendemos que para ser feliz nós precisamos ter coisas, não é verdade? Eu vi um rapaz perguntando para o outro, né? Eu gostaria que você me falasse em 1 minuto quem você é sem falar o que você faz. E o rapaz ficou sem palavras. Peraí, eu tenho que dizer quem eu sou sem expressar o que eu faço? E ele não soube o que falar. Aí ele perguntou: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 29 anos. Pois é, você viveu 29 anos e não conseguiu ainda descobrir quem você é? Por quê? Porque estamos atrelados ao que fazemos, não é verdade? Sim. E o que fazemos é importante, mas o mais importante é o que somos. Por isso que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Não é verdade? Sim. Então, ser feliz geralmente sempre esteve atrelado a ter coisas, a ser importante. Na verdade não é, você precisa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa com princípios, e princípios de Deus, que vai restabelecer a sua comunhão com o Eterno, e aí sim você vai passar a ser uma pessoa alegre e feliz segundo os princípios de Deus. Olha o que diz aqui esse tópico: quando o ser humano tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus, pela palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo que trabalha no nosso interior, o Espírito Santo que nos convence da justiça, juízo e pecado, não é verdade? A felicidade é uma realidade, sim ou não? Em seu Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, né? Ou seja, bem-aventurado
não é verdade? Isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, não é verdade? Jesus ensina: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? As bem-aventuranças são lindas. Isso mostra nas bem-aventuranças que, mesmo com lutas e perseguições, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10, é um texto lindo que vai dizer: comei das gorduras, bebei das doçuras, mas não esqueça de repartir porções aos que não têm. Não é verdade? E vai dizer: esse é dia consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha que coisa linda, né? Então Deus manda a gente desfrutar, não deixar de dividir. E no fim ele vai dizer: olha, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria das coisas materiais, elas são passageiras. É bom você conquistar. Mas o texto sagrado e a lição de hoje nos mostra que um coração feliz, ele não pode estar só pautado em ganhar coisas, em ter coisas, na verdade. Um coração feliz é um coração que está disposto a obedecer a palavra de Deus. Olha o que continua dizendo. Isso significa que a felicidade que muitos buscam, né, Diácono Gabriel? A felicidade para o cristão, ela não está pautada só em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Olha que alegria, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha só, terrível. Provérbios 17, 22, né? O coração alegre serve de remédio, mas o espírito abatido pode secar os ossos. E aqui o escritor nos ensina que hoje nós sabemos que a ciência, ela mostra que ser alegre promove reações químicas no nosso corpo que pode promover cura. Olha que coisa linda, não é verdade? Enquanto um espírito abatido pode secar os ossos, trazer até mesmo um câncer, não é verdade? Então busque a alegria no Senhor, orando, meditando na palavra, se esforçando para obedecer ao Criador. Isso vai fazer de você uma pessoa mais feliz, com certeza, não é verdade? Porque quando nós temos Deus, a maior riqueza, a alegria do Senhor, nós aprendemos a valorizar as coisas simples. Um simples prato de comida, não é verdade? Uma roupa simples. Não significa aqui que você não pode prosperar e ter o melhor, mas não pode ser a base da sua alegria, porque quando acabar, e pode acabar, você pode se entristecer. Mas com a alegria do Senhor no seu coração, mesmo em momentos difíceis ou com as simples coisas do mundo, você pode sempre ter essa alegria no seu coração. Ok? Eu já passo então o segundo subtópico, um coração cheio de amor, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, um coração cheio de amor, né? Aqui a lição ela vai enfatizar a importância daquele que é cheio do Espírito Santo, de ter amor ao próximo. Essa lição fala sobre Deus nos dar um novo coração e vemos que a principal característica desse novo coração é o amor ao próximo. A gente vai ver que a principal característica é o amor. Quando lemos o João, capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia vai nos falar que Deus ele amou, preste bem atenção, Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ele deu o seu único Filho para que venhamos ter a vida eterna. É interessante que, olhando para os últimos dias de Jesus na terra, eu peço aí que você preste atenção, os últimos dias de Jesus na terra foi de muito sofrimento, né? A Bíblia vai nos falar que ele passou por açoitamento, né? E a história vai dizer que o açoitamento era feito por um chicote chamado azorrague, um bastão aproximadamente 40 centímetros, com corda, e no final dessas cordas tinha foices, né? Essas foices serviam para arrancar a pele daquele
que estava sendo açoitado. A história também vai dizer que aquela coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Jesus era um espinho tão duro que era capaz, pastor André, de furar a madeira de acácia. A madeira que foi feita para fazer a Arca da Aliança, né? Que foi usada para fazer a Arca da Aliança. Uma madeira extremamente dura. Então imagine que esses espinhos perfuraram a cabeça de Jesus. Ele passou por muitas coisas, né? Cuspiram na cara dele, e esses açoites foram uma quarentena menos um, né? Conforme diz o apóstolo Paulo. Deram socos, tapas, escarneceram de Jesus. E diante de todas essas coisas, que me chamam a atenção, pastor André, é que na cruz ele faz uma oração. Ele diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Então a gente vai ver que diante de todas essas coisas, entre ele e entre um ladrão, as pessoas que foram curadas por Jesus, as pessoas que receberam um benefício daquele homem, a gente vai ver que Jesus, ele viveu para as pessoas, ele dedicou a sua vida para as pessoas. E essas pessoas que ele dedicou a sua vida foi as que gritaram: crucificam. E na cruz ele faz uma oração dizendo: Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Então a gente vai ver que Jesus, ele amou sem receber nada em troca. Uma morte vicária, substitutiva. Ele amou, por mais que aconteceu tantas coisas com ele, ele amou. E a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus, ele diz: assim, um novo mandamento vos dou: amemo-nos uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Então a gente vai ver que Jesus, ele verdadeiramente amou, e da mesma forma que ele amou, ele exige que aqueles que fazem a vontade do Senhor e buscam alcançar esse coração, devem amar, devem cuidar, devem ajudar, devem fazer aí conforme a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, seria como metal que sou, como sino que tinha. E ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, de nada valeria. Então a gente deve entender, através desse subtópico falando a respeito do amor e do coração, devemos e temos a obrigação de amar o próximo. A Bíblia vai nos falar: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. E uma vez não amando, não adianta nada falar em línguas estranhas, não adianta pregar, não adianta fazer nada, porque o nosso trabalho em Deus será em vão. Mas a partir do momento que colocamos o amor como prioridade da nossa vida e fazemos a coisa certa, com a motivação certa, assim Deus, ele passa a trabalhar em nossas vidas e através de nossas vidas, e assim passamos a ser pessoas, filhos de Deus. Passa o terceiro subtópico ao pastor André: o penhor do Espírito Santo no coração. Glória a Deus, Diácono Gabriel. O penhor do Espírito Santo, né? Você disse aí uma verdade nesse tópico, não adianta ter dons, enfim, Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Segue o amor e depois buscai os dons com zelo, não é verdade? Se eu não me engano, 1 Coríntios 14. Segue o amor. Então o amor, ele é a base, não é verdade? E em Cristo, de fato, nós aprendemos a amar, né? Porque o ser humano, sem Deus, ele nutre no seu coração muitos sentimentos facciosos, amargosos, não é verdade? De ira, mas o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele faz a obra na nossa vida. Sim. Louvado seja Deus, né? E vai falar dele nesse tópico: o penhor do coração, né? O penhor no coração. O que é o penhor? O penhor é a garantia de algo que é dado, na verdade, você deixa ali empenhorado como garantia. E vai falar aqui do Espírito Santo, que foi trazido, deixado a terceira pessoa da Trindade, né? O Senhor disse: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. E o Espírito Santo está hoje em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Para quem crê, ele é uma pessoa e ele está atuante nessa dispensação, convencendo o homem, né, da justiça, do juízo e do pecado. Olha o que diz esse tópico:
Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, quando alguém aceita Jesus, ouve o Evangelho, que esse é o processo, tem fé, a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus, pela palavra de Deus, a pessoa aceita Cristo como o único Salvador da vida dele, e o Espírito Santo ali já começa a fazer morada no seu coração e operar o processo da regeneração. Então o Espírito Santo foi dado como um penhor, para que nós tenhamos ele até o dia da consumação, da segunda vinda do Senhor, e nós recebermos o corpo glorificado. Mas quando alguém é interessante deixar algo penhorado, ela precisa pagar para retirar aquele penhor que ela deixou, sim ou não? Sim. Esse tópico é muito interessante, porque o Espírito Santo foi deixado como penhor a nós, como garantia da salvação, diz esse tópico. Porque aqui o texto, o escritor, de uma forma bem clara e objetiva, baseado na segunda carta aos Coríntios, que vai dizer que o Espírito Santo foi dado como penhor. O penhor é algo que você deixa como crédito, não é verdade? Mas precisa pagar, como bem frisei aqui. E o Espírito Santo nos foi dado como penhor, como garantia da nossa salvação. Mas se uma pessoa não pagar o que ela deixou empenhorado, ela perde, sim ou não? Sim. O Espírito Santo não é diferente. Para nós mantermos a nossa salvação acesa, na verdade, a garantia da nossa salvação, nós precisamos buscar viver uma vida cada dia de santidade. Para quê? Para que o Espírito Santo não se retire de nós. Porque a pessoa bendita do Espírito Santo que nos ajuda diariamente, quando nós rejeitamos o Evangelho de Cristo, a palavra da salvação que nos foi dada, o Espírito Santo se entristece e se retira. Então esse penhor a gente acaba perdendo, essa garantia da nossa salvação. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha no nosso interior a cada dia. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia da vitória para a igreja no Senhor Jesus. Olha o que diz Efésios 1,13. Ouvindo o evangelho da salvação e crendo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Que coisa linda, não é verdade? Uma vez recebendo o Espírito Santo, nós temos a garantia desta herança, este penhor da nossa salvação. Claro, se tão somente nós não rejeitarmos através de uma vida pecaminosa, a pessoa pode voltar novamente à apostasia moral, como nós vimos na aula passada, voltar às práticas do pecado, abandonar a Deus, abandonar a fé, como infelizmente alguns têm feito, não é verdade? E assim perder este penhor, perder esta tão grande e maravilhosa salvação. Então, preserve o Espírito Santo que está aí em você, com boas práticas, rejeitando o pecado, porque ele é o penhor da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Assim eu já passo a conclusão ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Lição maravilhosa, né? A conclusão vai dizer: nessa lição estudamos a promessa de um coração novo. E é muito lindo, é muito gratificante ter um coração novo, né, pastor André? Uma vez, quando a gente estava no mundo, o nosso coração era inclinado para prostituição, tráfico de drogas, bebidas e coisas que não provêm do Senhor, adultério, né? Mas quando aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas almas, esse coração é purificado pela palavra do Senhor. E a partir de então começamos a ter o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperanças. E aí a gente passa a ter, né, a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. E Davi, ele vai dizer que essa presença é uma alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. E passamos assim realmente ser felizes, a verdadeira felicidade, não aquela que o mundo a dá, que é passageiro, mas uma felicidade que se estende até a eternidade, como diz Apocalipse 3:10. Glória a Deus. Passa as considerações finais ao pastor André. Amém, diácono Gabriel. Que aula maravilhosa. Promessas para o coração, não é verdade?
Eu já tive um coração muito triste, amargurado, eu já tive depressão, não é verdade? São sentimentos que permeiam a nossa vida, o nosso interior. Mas não há remédio melhor, claro que está aí os psicólogos, psiquiatras, são profissionais usados por Deus. De repente você que me ouve está passando por uma depressão. Procure sim ajuda médica, mas não se esqueça que um coração feliz é um coração que ora, que busca a face do Senhor, que lê a palavra de Deus. Vai ser um remédio para a tua alma, eu tenho certeza disso. E passando por aqui para dar mais uma vez aquele recadinho, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas possíveis que você conseguir. Publica lá no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais. Não porque sou eu, o pastor André, o diácono Gabriel, mas é porque a palavra de Deus vai alcançar muitas pessoas apenas com um gesto simples, um compartilhamento, um joinha, um like, uma inscrição, vai fazer com que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida em Cristo Jesus.